A gente muda de assunto agora, gente, para falar sobre o seguinte, olha, mais de 63 mil pessoas em 10 municípios de 4 regiões sergipanas, Alto Sertão, Médio Sertão, Agreste e Centro-Sul, estão em situação de emergência por causa do período de seca e estiagem. Isso de acordo com informações da Defesa Civil Estadual divulgadas no final do mês passado, recente agora, finalzinho de novembro. Atualmente, 36 caminhões-pipa estão atendendo as 4 regiões. E para poder, claro, entender melhor o que está acontecendo nesses municípios, nós teremos o prazer de conversar a partir de agora com o superintendente da Defesa Civil Estadual, o Tenente-Coronel Luciano Queiroz. Tenente-Coronel, muito obrigado pela sua presença, excelente dia para o senhor. Eu já começo te perguntando, né? 10 municípios, esse é um número que está dentro do esperado ou tem sido tratado como uma surpresa por vocês? Como é que está a situação de um modo geral? Bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia aos telespectadores do Balanço Geral. Na verdade, esses 10 municípios não está como esperado. A gente tem municípios que já deveriam estar neste quadro e, infelizmente, não estão ainda devido a algumas características específicas, porque houve um pleito eleitoral recente. Alguns coordenadores municipais de defesa civil que entendem todo o processo para se decretar uma situação de emergência foram exonerados ou então não tem uma proatividade para fazer essa solicitação tanto ao governo do estado como ao governo federal. A gente precisa dessa documentação, que são critérios objetivos para se decretar uma situação emergencial através de uma portaria federal, a 260, e a Defesa Civil do Estado capacitou esses coordenadores em todos os 4 anos que se iniciou antes das eleições, e então eles estão capacitados, mas infelizmente há essa problemática, há municípios do Médio e Alto Sertão ainda que não declararam situação de emergência e a gente sabe que sofre com seca e estiagem. Ou seja, é a questão política, infelizmente, emperrando algo que é de extrema importância para a população, né, Tenente Coronel? Isso, a gente está preparado, a Defesa Civil do Estado sabe que nesse momento há mudanças de gestores municipais, onde a gente já fez a triagem dos municípios que terão mudanças nos coordenadores municipais, que são cargos em comissão, 50% deles vão mudar esses coordenadores, então ou vai haver essa vacância, porque a gente precisa restabelecer, capacitar esses coordenadores, colocar ele dentro do Sistema Nacional de Defesa Civil, que é um sistema que une todos os municípios, o Estado, o governo federal e os municípios, então precisa dessa ação para que a gente possa conduzir de forma mais tranquila e rápida essa questão, principalmente declarar uma situação de emergência, que só a partir daí é que recebe ajuda humanitária. Neste momento, carro-pipa é essencial, que água é vida, é essencial para o pessoal do sertão. Então a gente reforça aqui, é até um apelo, né? Nós somos porta-vozes da sociedade, nós como jornalistas, comunicadores, o senhor também como servidor público. É extremamente importante, gente. Essa consciência para os municípios é de extrema importância. Se o município, atenção gestores, falta um mês, talvez você esteja se despedindo da administração da prefeitura, mas ainda há tempo de regularizar a situação para que o seu município não sofra. É um compromisso que você assumiu até o último dia do seu mandato, que se encerra no dia 31 de dezembro. Então, por favor, os municípios que não fizeram isso ainda e que devem fazer, por favor, façam. É um apelo que a gente faz aqui. Agora, Tenente Coronel, como é que funciona, né? São, então, os caminhões-pipa que vão distribuir e levar água a esses municípios que decretam emergência, né? Como é que funciona exatamente? É um recurso do governo federal, gerenciado por vocês? Em que volume de água esse recurso chega para os municípios? Como é que isso é definido? Pronto, é todo um preparativo para esses caminhões chegarem a esses municípios para que possam ser atendidos. Recentemente a Defesa Civil fez um edital de credenciamento para o biênio 2025-2026. Quando se faz esse edital, a gente segue uma norma
através da PGE, que é a Procuradoria-Geral do Estado, que a gente repassa esse edital de credenciamento, tem toda uma normativa característica para tanto o governo do Estado como o governo federal, tanto a Defesa Civil como o Exército Brasileiro seguem editais de credenciamento, onde tem etapas onde não esses municípios que decretaram situação de emergência recentemente, então eles têm que cumprir essa etapa. Hoje estamos na etapa de credenciar esses carros-pipas no site da Defesa Civil. O governo federal tem o seu edital através do Exército Brasileiro e através desses editais é que conseguimos credenciar esses carros-pipas. Depois fazemos o levantamento das áreas que serão atendidas pela essa operação e assim depois fazemos o sorteio para que esses caminhões-pipas credenciados possam ser contratados e serem disponibilizados por municípios para atender essa comunidade que são afetadas por esse problema que todos os anos acontece. Financeiramente, há alguma contrapartida dos municípios, não? Os municípios, como a gente trabalha como sistema, então é um sistema municipal que atua na primeira resposta, eles contratam caminhões-pipas para atender as comunidades. Quando eles decretam uma situação de emergência e repassam essas informações à Defesa Civil através do decreto, a gente homologa esse decreto ao governador do estado para que a gente possa poder atender esses municípios. A gente só pode atender através de uma homologação desse decreto feito lá no município para que a gente possa atender. Assim como também eles encaminham esse decreto para o governo federal, que precisa ser reconhecido através de uma portaria de reconhecimento para que eles fiquem habilitados para receber essa importante ajuda humanitária que é o carro-pipa, que é de suma importância para esse sertanejo. Perfeito, perfeito. Então é de muita importância mesmo. E além dos caminhões do tipo pipa, né, que chegam e levam água a essas comunidades, esse cadastramento, né, esse decreto de situação de emergência, ele leva e dá ao município algum outro tipo de benefício? Como é que funciona? Sim, veja bem, existem outros benefícios. Os municípios que estão em situação de emergência homologados ou reconhecidos pelo governo do estado, aquelas pessoas que estão no CAD único e que recebem Bolsa Família, eles recebem uma antecipação desses recursos para que possa adiantar-se um processo de ou compra de água ou compra de alimentos, para que eles possam minimizar o problema relacionado à seca e estiagem. Então, são situações, quebra-se uma ordem jurídica, quando você decreta-se uma ordem jurídica, não precisa aquele trâmite burocrático, essa ordem é quebrada e o município tem mais flexibilidade, o estado tem mais flexibilidade de atuar na emergência. São ações que sempre precisam ser iniciadas nos municípios e depois repassadas para o governo do estado e para o governo federal. A expectativa e a estimativa de vocês é de que quantos municípios ainda precisam fazer esse decreto? Porque nós temos 10, né? O senhor disse que não é o número da realidade, né? É o número daqueles que fizeram e realizaram o decreto. E qual seria o número real? A gente já trabalhou em 2010, 2011 com vários municípios, porque foi uma seca severa. Então já tivemos 39, 40 municípios Caramba. Em situação de emergência. A gente sabe que as mudanças climáticas estão aí, que não é mais uma questão de suposições, são fatos. Então, como há uma situação que todos os anos, num tempo de seca não tão extrema, a gente tem 17 a 18 municípios que poderiam estar em situação de emergência neste primeiro momento e a gente tem que trabalhar para atender esses municípios. Mas em casos de secas extremas, dependendo dos fenômenos que é o Tu, El Ninho, Laninha, a gente sabe que esses municípios podem ser aumentados consideravelmente. Ou seja, 17 a 18, então seria um número inicial, a depender do que se apresente depois. Então, quase metade dos municípios não realizaram seus decretos, deveriam ter realizado. Isso é, de fato, impressionante. Agora, eu queria fazer uma pergunta ao senhor, porque assim como o decreto elimina a burocracia para a realização de contratação de compra d'água e distribuição desses insumos que são necessários,
também há algumas restrições quando o município decreta a emergência. Por exemplo, o senhor me corrija se eu estiver errado, o município passa a não poder realizar festas. E aí, por exemplo, o senhor acredita que alguns municípios estão evitando realizar esse decreto porque, porventura, estão na expectativa de realizar eventos e não querem ter essa limitação? O senhor acha que isso é possível? Não, isso é possível. A gente tem o decreto que ele tem uma validade de até 180 dias. A depender de uma festa que venha a ocorrer no município, é recomendado pelo Tribunal de Contas que esse município não realize festa porque estão numa situação emergencial ou então realizem festas, mas não gastem recursos públicos municipais para fazer essa festa. Então, esta é uma recomendação do Tribunal de Contas, que esses municípios que estão nessa situação não gastem recursos para essa ação. Então, geralmente, quando se decreta uma situação de emergência, você pode se decretar por 30, por 60, por 90, por 180 dias. Vai depender do prefeito e do gestor público, que ele vai sinalizar através do decreto. É claro que um decreto de 30 dias não dá tempo hábil para que a gente possa realizar, porque quando encerrar os 30 dias do decreto, a gente tem que tirar toda a operação carro-pipa do município, então o município sofre com relação a isso. Perfeito. Eu acho que em relação a essa questão da seca nos municípios, a gente já conseguiu ter um panorama bem legal. Eu queria aproveitar a sua presença aqui, essa nossa conversa está sendo bastante esclarecedora, para saber como é que está o trabalho, né, da Defesa Civil no Estado, né? Qual a avaliação que é possível fazer? Estamos chegando, inclusive, ao final do ano, né? Como é que foi esse ano para o nosso Estado? Geralmente, o Estado de Sergipe ele sofre com duas ações, ou excesso de água ou a escassez de água. A Defesa Civil, como foi relatado, a gente fez vários cursos de capacitação, fizemos a instalação de estações meteorológicas em nosso estado, 40 estações meteorológicas em nosso estado, para que a gente monitore principalmente as chuvas e também a escassez, para que a gente possa entender todo esse fenômeno e como a gente pode dar uma resposta. Recentemente a gente teve chuvas em excesso ali no municípios de Maruim e Laranjeiras, que decretaram situação de emergência, onde foi possível a gente entrar, o Estado entrar com a contrapartida de cestas de alimento, kits de higiene pessoal, kits de limpeza para aqueles municípios que decretaram a situação de emergência, através de uma secretaria finalística, que é a CEASIC, coordenada pela primeira-dama, que é Érica Mitidieri. Então, essa é uma ação de resposta quando ocorre um incidente. Mas trabalhamos também com possibilidades de prevenção, que é a principal ação de defesa civil. Os 5 focos que a gente trabalha a gestão do risco, que é a prevenção, preparação e mitigação, e a resposta. A gente tem trabalhos tanto nas barragens, que a gente faz levantamento das barragens no nosso estado, que a gente sabe que é um risco potencial. A gente trabalha a parte a gente está estudando os rios, tanto de São Cristóvão como de Maruim, que tem problemas relacionados a problemas de inundação nessas regiões. Então estamos trabalhando nessa parte preventiva para que não venha ocorrer nenhum fato de que saia da normalidade nos municípios sergipanos. Essa não é a primeira vez que a gente conversa. Nós já tivemos outros encontros, né, para várias entrevistas, e o senhor sempre me relata, e sempre nos relatou, imagino que faça o mesmo para outros colegas de imprensa, que ainda falta, ou faltava por parte dos municípios, a consciência de ter em seus municípios um gestor da Defesa Civil Municipal, que pudesse estar por dentro das situações dos municípios, dando aquele suporte, para inclusive passar por esses aperfeiçoamentos, esses treinamentos. Como é que é a realidade hoje? Os municípios, via de regra, estão mais conscientes da importância desse gestor de defesa civil que tem que atuar no município ou não? O senhor trouxe um exemplo agora de municípios que não realizaram decreto por causa do final das gestões, mas fazendo uma análise geral do ano, né? É isso, a gente teve uma palestra ontem com os gestores municipais que vão começar a trabalhar os seus 4 anos, os prefeitos eleitos recentemente, para que a gente
informasse da importância da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil. O ideal, no mundo ideal, seria que os coordenadores municipais fossem servidores públicos do município, para não perder essa capacitação que todos os anos a gente fornece a esses coordenadores e capacita de forma que eles tenham um entendimento, tanto de forma de uma gestão de um desastre, através do curso de operação de gestão de desastre, que é o COGED, que a gente abre um gabinete de crise no município e a própria estrutura do município dá a primeira resposta, já que é no município que ocorre a primeira etapa de um desastre. O Estado entra depois de forma para complementar a ação quando o município não consegue dar a resposta. Então a gente tem o Cenarisco, que é o cenário de risco, principalmente de estruturas desses municípios. Então o ideal seria a gente não perder essas capacitações que foram feitas, e a gente apela sempre aos prefeitos municipais que repensem quando colocarem um coordenador municipal, que dê uma estrutura mínima a esses coordenadores municipais para trabalharem, que eles precisam fazer os mapeamentos de áreas de risco dos seus municípios, eles precisam fazer os planos de contingência para quando ocorrer um desastre, eles possam atuar de forma proativa e bem rápida para que a população não venha a sofrer. E esses coordenadores municipais, é outro apelo, que sejam pessoas técnicas, porque existe um sistema integrado de informações que não é um sistema fácil de ser gerido, então ele precisa ser uma pessoa que tenha tanto aptidão técnica em níveis de informática, como também ele possa ser um bom coordenador, porque ele vai coordenar, que esteja próximo ao prefeito, porque ações que ele precisa tomar é pela estrutura do município, é uma secretaria de obras, é um secretário de agricultura que precisa fazer relatórios, então ele precisa ser essa pessoa que saiba coordenar essas ações nos municípios. Então é um apelo que a gente faz, mas aí é um poder discricionário do prefeito, é ele que escolhe o coordenador municipal. A gente sabe que existem essas nuances que são os cargos de comissão, que nem sempre temos pessoas habilitadas para essa ação, mas fica esse apelo aí para os prefeitos eleitos nesse pleito. Superintendente, quero muito agradecer a você pela presença, desde então, caso a gente não volte a se encontrar, excelentes festas de final de ano, e que a gente tenha em 2025 um ano muito melhor para os municípios sergipanos e que essa consciência chegue sim aos municípios. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigado, Lucas, e para você também. Excelente quarta-feira.